Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria, né? Que alegria podermos estar aqui novamente para podermos estudar a palavra do Senhor mais uma vez juntos. Temos vivido assim dias muito difíceis, né, queridos? Mas graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado. Com certeza a nossa fé tem sido fortalecida e caminhamos para a vitória. Em breve, muito em breve, quando nós pudermos voltar a estarmos juntos fisicamente para estudarmos a palavra, teremos com certeza muitos testemunhos para contar a respeito do que o Senhor tem feito no meio do seu povo. E que Ele nos abençoe e nos fale hoje mais uma vez através dessa lição. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concede e pela oportunidade, ó Deus, de mais uma vez estarmos estudando a tua palavra. Sabemos de que o Senhor sempre tem algo a nos falar através de cada lição. E como temos aprendido, ó Deus, através da tua palavra. E hoje, ó Deus, nós cremos de que não será diferente, porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir de ti, Senhor, diretamente de ti. E por isso o Senhor tem nos falado. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, ó Deus, a nos conduzir e a nos falar, e que possamos, ó Deus, estar aprendendo, ó Deus, da tua palavra, porque o Senhor se revela a nós através dela. Toma a cada um irmão, a cada uma irmã, aluno, aluna, ó Deus, ou outras pessoas que venham a ouvir esta lição, esta aula, que possam, ó Deus, todos serem rica e abundantemente abençoados pelo Senhor. Nós te oramos, te agradecendo e te rogando essas bênçãos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, vamos então à lição de hoje, né? Estamos estudando as cartas do apóstolo João e hoje nós vamos para a lição de número 7. Já a lição de número 7. E o título de hoje da nossa lição é Enfrentando o Inimigo. Enfrentando o Inimigo. Baseado na carta de 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo de número 29. E assim a gente vai então encerrar esse capítulo 2 com essa lição de hoje. Como já disse, nós já estamos chegando, né, então, ao final do capítulo 2 desta primeira carta. E nós já vimos, né, nas semanas passadas algumas coisas, né, já vimos coisas que João já veio nos falando, né? Entre elas, nós vimos as características do verdadeiro cristão, vimos também o amor de Deus expresso de várias formas e ainda vimos a respeito do mundo e os seus atrativos, né? De um modo geral, foi isso que nós já estudamos. E hoje, João vai mais uma vez nos trazer, de certa forma, um alerta sobre um dos inimigos do cristão. Portanto, inimigo seu e inimigo meu também, porque somos cristãos. E eu quero então hoje aqui começar perguntando a você o seguinte: você já enfrentou alguma situação que parecia uma grande luta contra um potente inimigo? Ou você já enfrentou algum inimigo, entre aspas, né? Uma pessoa que não queria o seu bem e que fazia de tudo
para te vencer de alguma forma? E aí, se a sua resposta for sim, né? Qual foi o resultado desse embate, né? E aí, nessa luta aí, quem venceu? Como é que isso se deu, né? E aí eu queria dizer a você o seguinte: para a gente enfrentar um inimigo, não é? A gente precisa de algumas observações. Entre elas, vamos ver algumas. A gente precisa de saber, primeiro, quem é o inimigo, contra quem nós estamos lutando, ou quem é que está lutando contra nós. Quais são as armas que ele, esse inimigo, usa? Que estratégia ele usa? Como ele ataca e como ele se defende? E por aí a gente vai, né? Até porque o inimigo também está observando aquilo que o seu adversário está. Esses detalhes, né? Na verdade, essas características do seu adversário. Então, um está sempre meio que observando o outro, buscando encontrar ali o ponto fraco, não sei qual seria a possibilidade de ele derrotar o seu oponente, o seu inimigo. E na lição de hoje nós vamos ver um pouco sobre um ou uns inimigos que, como cristãos, precisamos enfrentar. Ainda que nós não queiramos enfrentar, vamos precisar de enfrentá-los, porque eles estão, ou ele está, o tempo todo tentando nos vencer, nos derrubar, né? E a gente vai então, hoje, na lição que vamos estudar, a gente está entendendo um pouquinho sobre isso. Bom, dito tudo isso, vamos então ao texto de hoje. Lembrando que estou usando a versão NAA. A gente vai não ler o texto todo de uma única vez, mas vamos lendo e buscando então o entendimento do que o apóstolo João escreveu para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 18. E o verso 18 diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. João começa mais uma vez tratando seus leitores com intimidade e carinho, chamando-os de filhinho. E como a gente já viu aqui em algumas outras lições, quando alguém trata dessa maneira, com muito carinho, né? Tratando até de filho, de filhinho, essa pessoa, na verdade, está realmente entendendo que para quem ele está falando ou para quem ele está escrevendo, é alguém que necessita de um cuidado, de uma atenção especial, e que é alguém que está crescendo, né? Está crescendo e precisa de um alimento sólido, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de cuidado. E aí João então começa mais uma vez tratando dessa forma. Ele também usa os termos última hora e anticristo. E vamos buscar entender um pouco esses termos, antes de mais nada, para uma melhor compreensão nossa, né, do texto como um todo. Bom, encontramos na Bíblia termos como última hora, últimos dias, fins dos tempos e fim dos séculos. Independente de como é falado, este é o período, né, que antecede a volta de Cristo, desde a sua ascensão até o seu retorno. Então a gente pode concluir, pode ver que esse período
não é um período que a gente possa dizer que é de forma numérica, né? Como hora, dias, meses, anos ou séculos, que a gente sabe contar o início e o fim. Mas é um período que tem e tem também alguns sinais, né, que mostram de alguma forma se a gente está nesse período ou não. E de antemão a gente já diz que a gente está, porque Jesus já voltou aos céus e ainda não retornou, né? Mas nós ainda aguardamos e cremos de que esses últimos dias são realmente os dias que nós também ainda estamos vivendo, como na época já de João. E a gente vai também ver que um desses acontecimentos, né, desse período, né, da chamada última hora, é o surgimento de um personagem chamado por João, e somente João vai usar essa forma de falar, somente ele. Outros autores vão usar outros nomes, mas João vai usar apenas esse, que é o anticristo. E aí, para a gente poder conseguir entender um pouquinho melhor também, anti é um prefixo que indica contra ou em lugar de. Então a gente pode, aqui de uma maneira geral, concluir que o anticristo é aquele que é contra Cristo, que imita e se opõe a ele, que quer ocupar o seu lugar. Como já disse, João é o único autor que usa esse termo, né, anticristo. Mas nós vamos encontrar aí outros textos que vão nos trazer algumas referências a respeito desse inimigo que é o anticristo, que nós vamos ver um pouquinho hoje. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 vai nos dizer o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós vamos ver também, falando a respeito deste mesmo personagem, ainda que com outro nome, em outros textos. 2 Pedro 2:1 diz o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Marcos 13:22 diz: porque surgirão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós temos ainda alguns outros textos que vão nos falar a respeito disso, e a gente vai encontrar também até o próprio Jesus, né, falando a esse respeito, inclusive. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 5 diz o seguinte: quando os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Então nós vamos ver aqui, até aqui, na verdade, de que o anticristo, chamado por João assim, ele vai se apresentar de outras formas também, mas o seu objetivo é o mesmo, a sua intenção é a mesma, as suas armas são as mesmas e ele vai estar em cada tempo, em cada momento, tentando alcançar aí o seu objetivo. E aí a gente volta então agora ao verso 18, com esse conhecimento e com esse entendimento, e aí a gente pode ler novamente e entender um pouco melhor. Vamos ler novamente? Verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, esse é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Como vocês ouviram que o anticristo, ou seja, o que é contra Cristo, vem também agora. Muitos anticristos, muitos que são contra Cristo, né, têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora, ou seja, desde aquele tempo até ainda os dias de hoje, ou até a volta de Cristo. Seguindo, nós temos o seguinte, verso número 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Bom, neste verso aqui, nos dá a informação de que esse ou esses anticristos, ou seja, os que são contra Cristo, são nossos conhecidos e não estranhos. Veja, saíram do nosso meio. E aí aqui me faz lembrar de Satanás. Ele estava lá nos céus e de lá ele foi expulso. Mas ele era de lá. Só que quando ele começa a agir de maneira que não é da maneira como ele deveria de estar agindo, debaixo daquilo que Deus tinha preparado para ele, então ele é expulso. E aí eu me lembro justamente por isso. E João então aqui faz uma leitura muito clara, né, desses que ele chama de anticristo. Ele afirma, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque quem é de Deus, de verdade, não tem vontade de sair de junto dele. Não se sente atraído por qualquer outra coisa. Enfrenta as lutas, enfrenta as dificuldades, os problemas, mas fica ali, firme na rocha que é Cristo. Muitos são os que estão no meio, mas não são do meio. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui em outras lições, mas quero falar de novo. Muitos falam, ensinam, andam, se vestem, cantam e etc, 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 como cristão ou como crentes, mas não são crentes ou cristãos verdadeiros. E então, uma hora mais cedo ou mais tarde, eles vão sair desse meio, né, do cristão, porque eles não vão conseguir viver ali tanto tempo enganando a si mesmo e enganando a muitos, e também porque ali não é realmente o local deles e eles não vão conseguir ficar muito tempo ali. Então, João está dizendo que era, né, que estava lá no meio, mas não era do meio. E a gente conhece, né? O verdadeiro cristão conhece aquele que não é cristão de verdade, mas que está a serviço do nosso inimigo maior, que é Satanás. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Coisa linda isso que João está dizendo. Mas eles se foram
para que ficasse claro ou manifesto que nenhum deles é dos nossos. E assim João fecha então o verso 19. Mas vamos ver então agora o verso 20 e 21, onde João usa as palavras unção e verdade, que são relacionadas ao próprio Deus para falar com seus leitores, ou seja, conosco também, onde ele afirma o seguinte, verso 20: mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Bom, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os reis e os profetas, eles eram ungidos e separados por Deus para uma missão, para um ministério, né? Vamos dizer assim. Uma ação específica, talvez, a gente pode ver sobre isso. Então, a gente pode dizer que os verdadeiros cristãos, ou pequenos cristos, né, que é o que nós já aprendemos que significa, né? Cristãos são pequenos cristos, foram separados e ungidos para uma missão, assim como o Cristo, um ungido de Deus, que recebeu também uma grande missão, a missão de salvar toda a raça humana, como nos diz lá em João 2, 1 João 2,6, que diz o seguinte: quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ou seja, a unção que nós recebemos, Jesus também recebeu uma unção. Então, por isso nós fazemos parte dessa mesma responsabilidade, vamos dizer assim. Bom, somos servos de Deus, né? E por isso devemos seguir o que ele nos ensina. João também diz que os verdadeiros cristãos, além da unção que vem do Senhor, tem também o conhecimento. Bom, os falsos mestres, os falsos cristãos da época de João, costumavam dizer que tinham uma unção especial e que esta unção lhes dava um conhecimento especial de todas as coisas. Era algo assim que estava muito forte, né, naquela época, na época de João, essa questão desse chamado aí conhecimento. Talvez até por isso João está afirmando para nós, nesse versículo que nós lemos, que a unção vem do Senhor, vem do Santo. E esse conhecimento vem dele, e não de fábulas ou de ensinamentos humanos, né? Mostrando assim para a gente que uma grande diferença, na verdade, entre um e outro. E ainda nessa linha de verdade e mentira, conhecimento ou falta dele, João nos traz aí no verso 21, 22 e 23 o seguinte. Vamos lá, vamos ler os três numa sequência. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E aí eu queria te perguntar mais uma vez o seguinte: você já foi enganado por não conhecer de verdade aquilo que alguém estava afirmando para você, porque talvez você recebeu uma informação ou você viu alguma informação e aquilo parecia tão verdade que você nem questionou nem nada, e por isso você acabou sendo enganado?
E aí eu penso o seguinte, já pegou aqueles contratos quando você vai comprar às vezes alguma coisa? Contratos que a gente costuma assinar assim, quase que sem ver o que a gente está assinando? Na maioria das vezes eles são assim muito grandes e com letras muito minúsculas. E isso quase sempre nos induz a não lermos, e aí por isso a gente acaba assinando, não vendo o que está realmente contido naquilo ali que a gente está assinando, e aí por isso a gente, em algumas vezes, leva até algum prejuízo, né? Porque a gente não conhece realmente a verdade. E quando a gente lê então os versos 20, 21 e 23, 20, 21, 22, melhor, 21, 22 e 23. O 20 a gente já tinha falado. João então está afirmando aqui para nós, para os seus leitores, ou para a Igreja de Cristo, que nós conhecemos a verdade e que essa verdade é a verdade pregada por João e pelos demais apóstolos também. Quando nós conhecemos a verdade, nós não somos enganados. Por mais que nos apresentem algo que parece ou que pareça a verdade, nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é a verdade e por isso nós não nos enganamos. Pode alguém apresentar algo muito bonito, né? Pode ter lá escrito de maneira de fácil entendimento a princípio, mas nós vamos conseguir identificar de que realmente não é a verdade. E João ainda afirma que quem nega que Jesus é o Filho de Deus encarnado, esse é mentiroso, né? E que quando ele diz também que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa, né? Então, assim, é mentiroso o que diz que não, aquele que não tem o Pai, porque aquele que não tem o Pai não tem o Filho. Na época da igreja primitiva, por exemplo, muitos afirmavam que Jesus era tudo. Ele era um mágico, ele era um encantador, ele era uma reencarnação de alguém do passado, ele era o bom samaritano, porém, tudo isso menos que ele era o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso, os anticristos vão negar a filiação, né, de Jesus com muitas mentiras. Com muitas mentiras. E seguindo, a gente vai ver então no verso 24, João nos dizendo o seguinte: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o ouviram desde o princípio, permanecer em vocês. Também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Sim, para que sejamos, né, cristãos verdadeiros, não podemos abandonar ou esquecer o que aprendemos desde o início, o que ouvimos e que o que nós, né, assim, cristãos, ouvimos desde o princípio, que quem tem o Pai tem o Filho. E esta é uma verdade que o anticristo tenta distorcer quando não reconhece Jesus como o próprio Filho de Deus. Ainda falando um pouquinho da época de João, não é? O gnosticismo era muito presente, né, naquela época. Esse ensinamento do gnosticismo, né, dos gnósticos, ele era algo muito forte e isso influenciava muito na igreja primitiva. Influenciava muito. O gnosticismo, por exemplo, diz
o seguinte: na natureza humana há um princípio de dualismo, isto é, o espírito e o corpo são duas entidades separadas e opostas. Para eles, o pecado habitava somente na carne, tornando-a totalmente má. Então, se a carne era má, o corpo podia fazer tudo o que lhe agradasse, vivendo nos prazeres literalmente da carne, enquanto que o espírito era totalmente bom. Logo, a gente pode concluir que para eles, Jesus não podia ser Deus e habitar um corpo de carne, se Jesus era espírito. Então, eles traziam esse tipo de ensinamento para poder enganar, né, a muitos, né? E aí esses e outros muitos falsos mestres vinham com esses e outros ensinamentos falsos também, que se misturavam a outros que também eram verdades mesmo, e conseguiam então enganar a muitos dos que não estavam firmes na palavra da verdade, porque o que na verdade eles precisavam de fazer é contrastar, né, ou comparar essa questão das informações, né, dessas falas. E aí, quando a pessoa não conhece a verdade literalmente, né, quando ela não se atenta literalmente para a verdade, ela acaba realmente sendo muito enganada. E aí a gente pode dizer que todos os dias surgem novos falsos mestres, com ensinos hereges e contrários à palavra de Deus. Colocam uma vírgula aqui, um ponto ali, e são ensinos, né, na verdade, que na maioria das vezes agradam e massageiam, né, o nosso coração e a nossa alma com coisas materiais, prazeres mundanos. Com isso, muitos têm se desviado da sã doutrina, porque nós vemos que o ser humano, de modo geral, ele está sempre em busca, desde quando a gente pecou através de Adão e Eva, a gente está sempre em busca de algo que satisfaça não o nosso espírito, mas satisfaça a nossa carne. E isso traz para nós, em muitos momentos, muita confusão. Muita confusão. E aí, muitos são os que buscam, ou dizem que estão buscando a Deus, não por conta de buscar a salvação, ou por conta de buscar uma vida reta na presença do Senhor, mas estão buscando, na verdade, suas realizações materiais, seus prazeres carnais, satisfazê-los. E isso tudo vai a cada dia mais e mais afastando o homem de Deus. E nós sabemos de que o nosso inimigo maior, ele vai usar o anticristo, ele vai usar falsos mestres, falsos profetas, para poder enganar a muitos, quantos mais ele conseguir. Mas vamos lá, vamos seguir então aqui, verso de número 25. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Sim, a gente tem uma promessa, né, feita pelo próprio Deus e registrada, entre outros, por João ainda, no seu evangelho, lá no capítulo 3, versículo 16, que nós conhecemos de cor. E essa promessa deve nos fazer permanecer firme na verdade que aprendemos, não é? Porque o amor de Deus por nós
foi que que trouxe para nós, né, então, através disso, Jesus para vir morrer no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, e que através do momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus e aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador, então nós temos acesso à vida eterna. E essa promessa que foi feita por Deus, o próprio Deus ele não quebra, ele mantém a sua promessa e ele cumpre a sua promessa. Mas nós precisamos estar firmes nela e firmes também na sua palavra, para que nós não nos desviemos e não sejamos enganados por essas pessoas que estão com a intenção de trazer confusão à nossa mente. E aí, antes de nós seguirmos para o verso de número 26, eu queria dizer a você ainda o seguinte. Muitas pessoas vão dizer, e eu lembro que mais ou menos na época do década de 80, 90 mais ou menos, algumas pessoas vinham e diziam assim: olha, surgiu o anticristo é fulano de tal, o presidente daquela nação assim, assim, assim. O anticristo é aquela pessoa que começou a fazer uma determinada guerra e começou a matar muitas pessoas. O anticristo, enfim, uma especulação muito grande com relação ao anticristo. Na época aí, como eu falei, década de 80 e 90, foi quando surgiu um movimento chamado Movimento de Nova Era. Ainda hoje ele existe, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais fraca. E aí, naquela época, nações, pessoas, líderes mundiais e outras pessoas também foram consideradas como anticristo. E aí penso eu que a nossa preocupação enquanto crentes não deve ser em se o anticristo é uma pessoa, se é uma representação governamental, se é um ensinamento, se é, enfim, o que seja. O importante é que nós estejamos firmes na palavra de Deus para não sermos enganados por qualquer ensinamento ou qualquer palavra que não esteja na sua palavra e de acordo com a sua palavra. Dito isto, vamos então para o verso de número 26. Diz assim: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. João está aqui, então, fazendo para nós um alerta, né? Afirmando que ele está mostrando a face dos falsos mestres. Ele está falando a respeito dessas características, né? Dessa missão, de como estão fazendo o anticristo para poder nos enganar, se possível, né? Se possível. Como ele mesmo diz, a respeito, estou escrevendo a respeito dos que estão tentando enganá-los, ou seja, João está nos afirmando aqui que é possível não sermos enganados por esses falsos mestres, por esses falsos cristos, por esses anticristos. Mas vamos lá, vamos seguindo. Verso 27. João continua reforçando o que ele já tem dito até aqui. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdade que não é falsa
Não, peraí. Deixa eu ler aqui de novo, gente, porque eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui, verso de número 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Aqui João, então, repete que recebemos uma unção do próprio Deus, assim como ele já havia dito lá no verso de número 20. E ser ungido, nós já vimos que é ser separado para uma missão, para uma tarefa. E essa unção, então, que nós recebemos dele, nos traz clareza e clareza a respeito da verdade que está nele e que vem dele. Por isso, nós não precisamos que alguém nos ensine. Deus inspirou homens como João e outros a ensinarem, a escreverem a sua palavra, que é a verdade. E fora dela, da palavra de Deus, qualquer outro ensinamento de homens é mentiroso. Nós vamos ver, por exemplo, que muitos são os que já há algum tempo e nos nossos dias também vão pegar a palavra de Deus e vão trazer, buscando com que uns novos leitores ou os mesmos cristãos leiam os seus escritos, que são baseados nos escritos bíblicos, né? Alguém vai escrever lá o que eu entendi do texto tal. Mas muitos são os que, lendo a palavra, tentam levar o entendimento daqueles que vão ler agora os seus novos escritos para um determinado caminho. Quer ver um exemplo? A gente vai pegar, às vezes, você vai ver que, às vezes, alguém lê um determinado texto, um versículo isolado, e começa a fazer um monte de aplicação em cima daquele versículo, ou de um determinado texto, para que no final ele consiga chegar a fazer com que você conclua que aquilo que ele está falando para você é verdade, quando ele realmente está com um outro intento, né? Buscando alguma coisa. Por exemplo, a gente vai ver alguns ensinamentos a respeito de prosperidade, por exemplo, em que a gente vai encontrar pessoas usando textos bíblicos para tentar justificar algumas ações que elas tomam em relação a isso. Nós vamos ver algumas pessoas também pegando textos bíblicos para tentar justificar a sua maneira de entender a sexualidade das pessoas. Então, muitos são os que vão pegar essa palavra de Deus, que é a verdade, né, e tentar, de alguma maneira, ensinar baseado nisso de maneira errada, de maneira falsa. Mas essa unção que nós recebemos, não é? Ela nos faz discernir a respeito do que é a verdade. Então, por isso, a gente não precisa que esses falsos mestres venham e digam para nós que eles têm o verdadeiro ensino e que eles estão falando a verdade e que o que eles estão ensinando é o correto. A palavra, e tão somente a palavra, é a verdade.
Bom, vamos lá. Vamos seguir porque a gente já está caminhando já então aí para o final. Nós vamos então ver aqui agora o verso 28 e 29 e vamos ver então o que a gente pode aprender com esses dois versos. Bom, verso 28 e 29 vai nos ensinar que nós devemos nos manter firmes nele, não dando ouvido aos que tentam nos tirar do caminho da verdade. Assim, naquele grande dia, o dia da sua volta, nós ouviremos dele o seguinte. Diz assim, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se nós nos mantivermos firmes, será isso que nós vamos ouvir. Mas se nós dermos ouvidos a outros, né, ao anticristo, aos falsos mestres, e não nos mantivermos no caminho, se nos desviarmos, se sairmos da presença do Senhor, se errarmos o nosso alvo, nós ouviremos o seguinte, o que diz Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Embora isso seja muito forte, mas é a verdade. Nosso Deus, ele é justo, e todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, nós vamos ver que é uma forma de identificar quando alguém é realmente nascido de Deus, quando este pratica a justiça e a justiça está na verdade, na palavra de Deus. O nosso inimigo, ele vai usar até o final tudo e todos os que ele puder para tentar nos desviar. Este mundo aqui, esse mundo, ele é passageiro e tudo um dia terá seu fim. Por isso, devemos lutar até o final, ficarmos firmes no caminho da verdade, pois a vitória é dos que buscam a Deus em espírito e em verdade e não se desviam da sua palavra e não se desviam do seu caminho. E aí agora então eu quero ler aqui os dois últimos versos, 28 e 29, que diz isso que a gente já falou. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Deus, ele tem nos mostrado, através de João aqui, quem é o nosso inimigo, que armas ele usa, qual a estratégia, o que ele fala. E só seremos vencidos por esse inimigo ou enganados por esse inimigo se não observarmos tudo isso que a palavra de Deus vai nos trazer. Mas se nós permanecermos firmes e resistirmos e enfrentarmos, e quando o anticristo se apresentar a nós, nós soubermos identificá-lo e repreendermos e não nos desviarmos, com certeza a vitória será nossa, tão somente nossa. E assim, querido, nós terminamos aqui então mais uma das nossas lições, e eu queria hoje, de uma maneira assim, muito especial, sugerir a você que, em concordância com o que a lição já nos disse, você pudesse ouvir a música que a gente está postando junto, né, da lição, logo abaixo da lição, a gente vai estar postando a música
para que você possa estar ouvindo depois de ler, ou melhor, depois de ouvir, né, a lição, que você possa estar ouvindo também esta música que com certeza vai falar muito ao seu coração. Deus a todos abençoe e até a nossa próxima lição, em nome de Jesus, se essa for a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Uma excelente semana a todos vocês e vamos continuar orando uns pelos outros, crendo de que Deus está nos ouvindo. Deus a todos abençoe. Até lá.